Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ter aula de produção textual, certo? Nós vamos ver o gênero que está no último capítulo ou no penúltimo capítulo do livro de vocês, mas vocês não precisam pegar livro por enquanto, tá? A única coisa que eu vou pedir é que vocês providenciem um caderno, aí que esteja ao alcance de vocês, que vocês vão precisar fazer algumas anotações e também vão precisar do caderno para fazer a produção textual. E a gente vai seguir no mesmo processo. Terminou a redação, bate foto e envia pelo Classroom. Vou continuar recebendo até o final do ano todas as atividades pelo Classroom, certo? Então, sem demorar mais, vamos ver qual gênero que a gente vai estudar agora. Qual é o gênero que vocês vão escrever também. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o texto de divulgação científica, certo, pessoal? Como o nome já diz, divulgação da ciência, tá? É um texto que tem por objetivo divulgar determinada descoberta científica, mas ele tem características próprias. Não é um texto que pode ser escrito de qualquer jeito. Então, é sobre essas características que a gente vai conversar agora, tá bom? Então, eu tenho aí a definição de texto de divulgação científica. É um tipo de texto expositivo e argumentativo. Isso significa o quê? Que vocês vão expor um tema e vão argumentar sobre ele. O que é que eu quero dizer com expor? Vocês vão falar sobre um tema e vão explicar sobre ele da melhor forma possível. Depois vão argumentar. Como assim argumentar, Miss? Vocês vão procurar provas de que aquilo que vocês estão falando tem base científica, tá bom? Então, é um texto que precisa ser muito bem estruturado, certo? São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, sem pesquisa, sem conhecimento teórico e sem resultados, nós não conseguimos fazer um texto de divulgação científica. Coloquei aqui embaixo, pessoal, uma ilustraçãozinha basicamente sobre como se dá o processo de escrita de um texto de divulgação científica. Então, primeiro de tudo, nós temos aqui um pesquisador, chamado cientista, né? Conhecido como cientista. Então, ele está lá trancado dentro do laboratório dele, dentro do mundo dos estudos dele. E a gente sabe que dentro dessa comunidade científica tem muito vocabulário que nós que não somos da área não entendemos nada. São termos tão técnicos, né? Tão próprios da área que a gente não consegue compreender, tá? Então, o que é que acontece? Algum curioso da ciência, pode ser um estudante ou até mesmo um jornalista, interessado em determinado assunto da ciência, estuda sobre o assunto, trabalha essa linguagem para que ela fique acessível para que outras pessoas da sociedade que não são da área científica, possam compreender as descobertas, certo? E avanços científicos, tá? Resumindo, nós temos uma descoberta aqui feita pelo cientista, porém essa descoberta muitas vezes ela é complexa no processo dela, e aí entra o papel do estudante, você, por exemplo, tá? Ou de um jornalista que tem o papel de pesquisar sobre essa descoberta e melhorar a linguagem, né, facilitar a linguagem para que as pessoas da comunidade que não são da área científica consigam compreender esse texto. Tudo bem? Então, como é que eu devo estruturar o meu texto de divulgação científica? Tá bom? Eu quero lembrar a vocês que esse tipo de texto ele precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Geralmente, para a introdução, eu aconselho que seja feito um parágrafo só, certo? No desenvolvimento, 2 parágrafos.
E na conclusão, um parágrafo, ou seja, totalizando uma redação com 4 parágrafos. Primeiro parágrafo de introdução, segundo e terceiro, desenvolvimento, e quarto parágrafo, a conclusão. Então, vamos ver o que a gente vai ter que colocar em cada um desses parágrafos. Eu sei que vocês devem estar pensando, como é que eu vou fazer uma pesquisa científica se eu estou na escola e eu não tenho internet para pesquisar? Certo. Se você está sem acesso, está difícil de vocês fazerem alguma pesquisa daí onde vocês estão, vocês podem pegar o livro de ciência, que eu já falei com o Mr. Alfredo, e ele me passou o assunto que vocês estão estudando agora. Vocês podem fazer uma pesquisa no livro de vocês, ciências, achar algum assunto interessante, e a partir de determinado capítulo do livro de ciências, vocês desenvolverem a redação sobre o texto de divulgação científica, tá bom? Então, sem problemas. Deu para pesquisar na internet? Show. Não deu? Vai para o livro de ciências, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu devo colocar no meu primeiro parágrafo? Parte extremamente importante do trabalho, onde deverão aparecer as principais ideias e conceitos que serão desenvolvidos durante o texto, tá? Então, nessa introdução, você basicamente vai fazer um resumo de tudo aquilo que você vai falar no seu texto, certo? E fazer aquele parágrafo que chame a atenção do leitor realmente e desperte a curiosidade dele sobre o que você vai falar no desenvolvimento, tá certo? A tese aqui, gente, é a opinião de vocês sobre o assunto, o ponto de vista de vocês em relação ao tema que vocês escolherem, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos e aí vai ficar mais claro. O que é que eu devo colocar no desenvolvimento, ou seja, segundo e terceiro parágrafo do texto? Nesta parte serão abordados todos os conceitos possíveis, né? Autores e referências utilizadas. Então, é nesse momento em que vocês vão precisar comprovar o tema que vocês estão tratando. É nessa hora que vocês vão citar dados estatísticos, nomes de autores, segundo o autor fulano de tal medicamento é eficaz, não. Segundo pesquisa da universidade de não sei las quanta, a nossa memória tem capacidade de tá? Então é nesse momento em que vocês vão trazer para o texto de vocês visões de autores, dados estatísticos, tudo que possa favorecer o texto de vocês e deixá-lo com mais cara de pesquisa científica, tá bom? Possui forte presença de comprovação, que é isso que eu acabei de falar, tá? Por meio de comparações, citações de autores e dados estatísticos, certo? Então, vocês vão ter aí 2 parágrafos de desenvolvimento para poder fazer isso, certo? E na conclusão, no último parágrafo, o que é que eu devo fazer? Vocês retomam o tema, tudo que foi exposto, sendo lançada uma nova ideia. Geralmente, o que os alunos fazem aqui no último parágrafo é apresentar uma atualização daquilo que eles estão falando. Não que vocês, assim, vocês já vão ter que trazer um tema bem atual, tá? Mas no último parágrafo, geralmente, os alunos deixam para falar sobre as últimas pesquisas em relação àquele determinado assunto, certo? As mais recentes. Então, geralmente é colocado aí, os resultados dessa pesquisa, tá bom? Então, vamos ver aqui uns exemplos de textos de divulgação científica. Vocês sabem que tanto a revista Galileu como a Super Interessante são revistas que trazem esse gênero em abundância, né? Então, eu tenho aqui, geralmente vem para a capa, o texto de divulgação científica, que é o mais importante daquela edição, né? Então, nessa edição aqui da revista Galileu, o texto de divulgação científica mais importante dentro da revista é o que nos torna bons ou maus? A ciência começa a responder.
Então, parte de uma curiosidade também. Vocês estão vendo que é um tema que desperta a curiosidade das pessoas, né? E aí, uma coisa que eu não falei, que precisa ter texto de divulgação científica, que é o título. Vocês vão precisar fazer um título bem parecido com essas das manchetes que eu estou mostrando aqui na revista, tá? Então, títulos que chamem a atenção para o texto de vocês, certo? Aqui nessa matéria da Super Interessante tem o mistério dos buracos negros, tá? Vamos ver aqui mais exemplos. Porque algumas músicas não saem da nossa cabeça. Um assunto que desperta a curiosidade, né? Muitas vezes a gente acorda já com a música na cabeça e passa o dia, aquela música, e a gente tentando tirar aquela música da cabeça, ela não sai. Então existem estudos que mostram o motivo disso, né? E aqui, ó, tem uma amostra de texto de divulgação científica, certo? Outra matéria, a internet está deixando você burro? Vocês estão vendo que o título é bem apelativo, né? É justamente para despertar o interesse do leitor sobre aquilo. Revista Galileu, mais uma vez. Como a desigualdade compromete a sua saúde. Tá? E aí, a super interessante, sorte. Você pode controlar a sua. Todo mundo tem sorte e azar, mas a ciência já sabe que isso não acontece por acaso. E sim, é possível aumentar suas chances na vida. Certo? Então, diante desses títulos, tem outro aqui. Universos paralelos. Há cópias de nós noutros mundos? E aí, quem comprar essa revista aí vai ver o texto de divulgação científica falando se existe alguma cópia nossa pelo mundo afora, né? Então, basicamente, o texto de divulgação científica, pessoal, vai ter que ter essa cara, tá? Um tema, vocês vão selecionar um tema curioso, certo? Que possa chamar a atenção das pessoas e vão escrever sobre esse tema, porém baseado na ciência. Não pode ser baseado em achismos. Por exemplo, aquele tema lá da música, né? Por que as músicas não saem da nossa cabeça? Não é para você pegar um tema como esse e dizer o que você acha sobre isso. Não é o caso. Você vai falar o que a ciência fala sobre, tá? Com uma linguagem bem facilitada, porém não informal, tá? Continuem escrevendo dentro da norma, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora a proposta de redação que vocês vão fazer agora. Vão começar agora, tá? E aí, como eu falei para vocês, se tiver o problema da internet, recorram ao livro de ciência. Proposta. Escolham um tema da preferência de vocês, façam uma breve pesquisa e desenvolvam um texto de divulgação científica. Então, é bem livre, tá? Eu quero que realmente vocês façam sobre algum tema legal, que vocês gostem mesmo, certo? Que seja divertido de fazer e que vocês sempre tiveram curiosidade. Miss, posso pegar um dos exemplos que você deu no vídeo? Pode, se você tiver à disposição, como fazer a pesquisa aí na escola, pode. Essa atividade é de classe, certo? Então, se você tiver como pesquisar, tudo bem. Então, eu quero que vocês peguem um tema da preferência de vocês, certo? Só que vocês têm que seguir algumas regrinhas. Vocês precisam colocar um título, que eu esqueci de escrever aí, mas vocês lembrem. Colocar um título bem chamativo. Escrever à mão. Falar sobre algo atual ou que desperte a curiosidade das pessoas, certo? Ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas, que não tem como fazer um texto de divulgação científica de 20 linhas só. Tem muita coisa a se falar. Depois que vocês terminarem, fotografem e enviem pelo Classroom. E é um texto que precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E
para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar um modelo simples, como o de vocês deve ser, sobre texto de divulgação científica. Tá? Aqui, fazer a leitura. Eu quero que vocês prestem atenção e entendam como que é, tá? Então, por que algumas não saem da nossa cabeça? Vou aumentar pequeno para mim. Vamos lá. Às vezes, eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. A sua também? Nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção. É muito ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata, repetitivo. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa, ela toca sozinha sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. A partir desse parágrafo, gente, que vem, o autor, esse texto pertence a uma revista, eu vou já falar, ele vai começar a jogar informações científicas para nos convencer, né, para satisfazer a nossa pergunta que foi gerada automaticamente quando a gente leu o título do texto. Por que que algumas músicas ficam na nossa cabeça, tá? E aí, a partir do próximo parágrafo, o aluno que escreveu esse texto, o jornalista, ele vai provar, vai mostrar o que, é que a ciência diz e vai provar, tá? Então ele afirma que no final que são apenas memórias. Então ele vai comprovar. Mas o que são memórias? Para responder essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Vocês estão vendo que o texto de divulgação científica, por mais facilitado que seja, ele vai ter uma hora ou outra que jogar também termos científicos, tá? E aí cabe você, né, explicar esses termos, como o autor está fazendo aqui, né? Ele explica o que são sinapses e deixar o mais claro possível para o leitor, tá bom? Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, peraí, deixa eu aumentar aqui. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas, olha aí, citando, tá? A comunidade científica, conhecido entre os cientistas como reverberação da memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam na nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo plano. Campo plano. Se você jogar um pouco de água, ele estando plano, tá? Ela não vai correr, vai apenas ser absorvido pela terra, correto? Mas se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar água, ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho
no seu cérebro por onde a música corre sem parar. É essa atividade livre, neurônios, que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Esse é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Para recordar, leia a CHC 219. CHC, pessoal, é uma revista chamada Ciência Hoje das Crianças, certo? Então, aqui a referência, ela é produzida pelo Instituto do Cérebro, né, e também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, então vocês vão fazer a pesquisa. Aqui. Vocês vão fazer a pesquisa de vocês sobre o tema que vocês mais se agradarem. Tá? Pode até ser de uma pergunta que tenha surgido na sua cabeça durante a aula. É assim que começa um texto de divulgação científica. E vão produzir essa redação, obedecendo apenas aquelas regras que eu pedi para vocês obedecerem. Sobre o tema, ele é livre, tá bom? Como eu não estou ao vivo com vocês, se vocês, antes de fazerem o texto, quiserem me mandar pelo nosso grupo lá, Miss, pensei nisso, dá certo? Podem mandar, tá bom? Fiquem à vontade, eu vou ficar disponível aqui com meu celular, com o computador, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer coisa me chamem. Até mais.